Sexta-feira com o clássico catarinense pela Série B do Campeonato Brasileiro e abertura da 10ª rodada da Série D. Melhores análises, dicas e estatísticas desses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Sextou, hein? Mas não temos Copa do Mundo de Clubes, Matheus Montenegro. Isso é bom ou ruim, hein? Ah, triste, né, velho? A gente tá numa pegada aí faz quanto tempo já? De uns 2 semanas, pelo menos, todos os dias analisando Copa do Mundo de Clubes, mas agora teremos a transição aí da fase de grupos para o mata-mata, então não temos. Mas separamos gosto de todo mundo, né? Isso, exatamente. Boa. Separamos aí 2 jogos desta sexta, né? Os 2 jogos que vão acontecer aqui no futebol brasileiro, Série B e Série D, tá? É o que tem, não tem muito o que escolher, só tem isso, né? Então a gente vai começar pela Série D, né? Com Inter de Limeira e Cianorte. Sim. Joguinho interessante no contexto da Série D, tá? Sexta, 7 da noite, lá no Major Levi Sobrinho. Pois é, a casa da Inter de Limeira, que não fez um Campeonato Paulista muito bom, né? Mas na Série D está muito bem, tá? Muito bem. Diga-se de passagem, hoje pode ser considerado aí um dos fortes candidatos ao acesso. A grande questão da Série D é porque são 3 mata-matas para subir, né? Quase todo ano sobe um paulista, né? Tem esse ponto, né? Os paulistas estão... É porque é muito discrepante, né, velho? A grana que ainda mais a Inter de Limeira, que disputou a A1 do Paulistão, a grana que entra de estadual para o Campeonato Paulista é absurdo comparado ao resto do Brasil, né? Então, realmente, tem esse ponto aí. Mas, enfim, só para encerrar o raciocínio, lembrando que aqui ainda é a fase de grupos, né? A primeira fase, e depois disso são 3 mata-matas para você conseguir o acesso, né? Tem a 16avos, né, digamos, depois as 8avas, depois as quartas. E os 4 que passam das quartas é que ascendem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos começar a analisar esse confronto aí entre Inter de Limeira e Cianorte. Vamos agora para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada. Lembrando, tem um QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita aí o app para poder se embasar, né? Ter acesso aí a estatísticas, informações. E logo de cara, Fábio, a gente já vê a sequência maravilhosa da Inter de Limeira, tá? Só uma derrota nessa Série D. Isso, muito bem, né? E o Cianorte que vem de 2 derrotas, né? Sim. Nos últimos 3 jogos, nos últimos 5 jogos. Uma vitória nos últimos 5 só. Uma vitória, né? Vem aí... começou muito bem, né? Tava aí deu uma caída, sim, né? sim. Até eu acho que nas primeiras rodadas era o líder da chave e acabou caindo. Vamos até para os confrontos recentes aí. Classificação, né? Rapidamente. Classificação, né? Inter líder. Calma, né? é só achar o grupo 7, agora que eu né? não decorei. É o grupo A7, né? 7. A7, isso aí, perfeito. Isso, aí 18 pontos, o Cianorte com 13, né? Os 4 primeiros avançam, né, para a próxima fase. Então, o Berlândia, ele tem 11, ameaçando ali o Cianorte, que com o Cascavel, né, 2 times do interior paranaense, fecham esse G4. E Goiatuba, né, que é o time goiano aí, que até acho que caiu, viu, esse ano no goiano, mas está em segundo aí. Nesse grupo A7, Inter de Limeira líder, mesmo que perca nessa rodada, vai manter a liderança. Bom, e eu queria destacar aqui também, restam 5 rodadas, né, vale lembrar, todas as equipes se enfrentam em turno e retorno, ou seja, 14 rodadas no total, já decorreram 9, né, Inter de Limeira tem a melhor defesa e disparado, tá, disparado a melhor defesa, só sofreu 6 gols nesses 9 jogos, e como eu disse, é um time que só tem uma derrota, né, velho, são 5 vitórias, 3 empates e uma derrota. Tem uns joguinhos da Copa Paulista que estão aparecendo aqui que a gente vai desconsiderar, tá, porque muitas equipes ali utilizam sub-23, obviamente o elenco que a Inter de Limeira está utilizando para a Série D não é o mesmo para a Copa Paulista, então os joguinhos que aparecer aqui de Copa Paulista a gente desconsidera, beleza? Mas pegando Série D, né, ele empatou fora com o Itabirito, 0-0. Em casa, ele venceu o Operário do Mato Grosso do Sul, 5-1. Venceu fora, né, o próprio Operário, 1-0. Foi quando virou, né, do primeiro turno para o segundo turno. Aí. Isso, aí em casa venceu o Itabirito e contra o Cianorte, né, lá no interior paranaense, foi 0-0. Então, a Inter de Limeira não perdeu fora e a última derrota foi contra o Cascavel. Mas se a gente pegar os jogos em casa, né, a Inter de Limeira tem 3 vitórias e 1 empate. Cara, é muito forte a Inter de Limeira e o ataque também é muito bom, né, velho? A gente vê aí, ó, recentemente ela meteu 3-1 no Itabarito, 5-1 no Operário. Foram justamente os últimos 2 jogos que ela teve atuando em casa nessa Série D. Então, o fator casa aí pode acabar pesando muito, né? Por outro lado, a gente tem uma equipe ali do interior paranaense, que é o Cianorte, o Leão Azul. Vem de vitória contra o Uberlândia, venceu por 3-2, que era bem dizer um confronto direto ali, né? O Uberlândia é justamente o time que está em quinto, brigando pela classificação, mas perdeu fora para o Goiatuba, perdeu em casa também para o Goiatuba, empatou fora contra o Uberlândia, empatou em casa contra a Inter de Limeira, empatou fora contra o Monte Azul. Fora de casa a gente observa aí que o time não... Cara, eu acho que ele não venceu, né? Ele não tem nenhuma vitória fora de casa aí nessa Série D do Brasileiro. Tem um ataque bom, né? Faz gol em praticamente todos os jogos aí. Joguinho movimentado. A equipe do Cianorte. Dito isso, momento bet nacional, Matheus Montenegro. Favoritismo da Inter de Limeira. Um áudio boa, hein? Um áudio boa, velho. Eu acredito que seja mais seguro, tá? A gente poderia até destacar gols aí, eventualmente, o over 2,5, acho que tem um valorzinho interessante.
Mas eu acho que é mais seguro você confiar na Inter Limeira. Até porque a Inter Limeira tem uma defesa muito sólida, né? Isso. É um time que só sofreu 6 gols. Foi 0x0 na ida, né? Na ida foi 0x0. Só sofreu 6 gols em 9 jogos. Então eu não descarto ser 1x0, 2x0 Inter de Limeira, apesar de, pelos ataques, ter uma alta tendência de gols, tá? Destaco aí o over 2,5 eventualmente como uma alternativa de valor, mas eu acredito que, de fato, a vitória da Inter de Limeira acaba sendo mais safe, é um time muito seguro. E se ganhar esse jogo, ela praticamente encaminha a classificação, tá? Porque vai ficar faltando 4 rodadas, 12 pontos em disputa, muito difícil ali as outras equipes pegar. Por isso, nossa dica do Tipster é a vitória da equipe paulista da Inter de Limeira. Muito bem, então dica dada aí, vitória da Inter de Limeira contra o Cianorte, Série D do Campeonato Brasileiro. Da Série D para a Série B. Temos duelo catarinense, né? Criciúma e Avaí, né? Interior contra a capital. Jogo sexta às 8h30 da noite lá no Heriberto Rilse, né? Jogo na Série B, estamos na 14ª rodada. Criciúma ali mais na parte de baixo e o Avaí mais na parte de cima, Matheus Montenegro. Bom, é o único joguinho, né, dessa sexta-feira, inclusive aí. Duelo catarinense é um clássico. Isso aí as coisas naturalmente pode ser que acabem se nivelando, né? Eu acho que esse jogo é muito sobre análise de odds, tá? Porque a Série B, a tabela de classificação, ela pode... Tá muito achatada. Tá muito achatada. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, fica mais fácil falar isso aqui já dando uma ilustrada, né? Criciúma vem de um grande momento, 4 jogos seguidos, sem saber o que é uma derrota, sendo 3 vitórias e um empate, né? O Avaí tá ali meio que instável. Começou melhor, mas aí já acumula mas a diferença só de 4 pontos, né? Um é sétimo, outro é 15º. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer, velho. Ó, o Avaí, ele tá em sétimo com 20 pontos, e aí, velho, ele só tá a 1 ponto do quarto colocado. Porém, simultaneamente, para o próprio Criciúma, né, que é o adversário da vez, que é o 15º, ele só tá a 4 pontos, velho. Então você pega aí, se o Criciúma ganha esse jogo, ele já encosta no Avaí. Mesmo tendo, 8 posições de distância, né? As equipes estão muito próximas ali. A luta pro acesso pra elite do Brasileirão esse ano vai ser uma coisa maravilhosa, tá? Isso. O Criciúma tava na zona, inclusive, né? Há pouco tempo. Deu uma melhorada aí nas últimas rodadas, como a gente vai ver agora, né? Empatou fora com o América Mineiro, 1-1, e venceu o Amazonas 3-2. Amazonas, que é um time da parte de baixo, né? Uhum. Venceu o Vila Nova por 1-0, venceu o Paysandu fora 1-0 e perdeu do Curitiba aí por 1-0. Mas nos jogos em casa, dos últimos 3, ele levou gol em 2, né? Então, sim. Tem uma defesa ali que também não é tão sólida assim. Pois é. E o Avaí é um time que fez gol em praticamente todos os jogos, se não em todos os jogos desta Série B, viu, Matheus Montenegro? Pois é. Fora de casa, em casa, ele vem de derrota, né, pro Atlético Paranaense, 2-1, mas aí fora, vamos pegar só os fora, ele empatou em 1-1 com o Avaí, com Volta Redonda, não venceu, mas deixou gol, enquanto o Coritiba perdeu, mas deixou gol, um duelo catarinense, né, 2-1 contra a Chapecoense, mas foi em casa, fora, empatou com a Ferroviária, mas deixou gol. Ele só não fez ali contra o Atlético Goianiense. Acho que foi o único jogo dessa Série B que ele não fez gol. Fora contra o líder Goiás, deixou gol, mas perdeu. E tem outro jogo também, né? Será que a gente consegue ver aí? Ele ganha de 2-0 fora do Amazonas. Do Amazonas. Então, nos últimos 5 jogos fora, ele deixou gol em todos. Ele gol em todos. Cara, se não for o segundo melhor ataque, eu acho que é o terceiro, tá? O melhor ataque é do Atlético Paranaense, tem 18 gols marcados. Com certeza que o Avaí tem 16 ou é 17. Enfim, é um ataque realmente aí que funciona muito bem. E as duas equipes, pelo menos antes de começar ali o campeonato, a gente colocava como candidatos ao acesso, né? O Criciúma que fez um início muito ruim, mas tá aí nesse processo de recuperação. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Criciúma, tá? Joga em casa. Vive um bom momento, né? Vive um momento melhor, odds ali relativamente alta para os dois times. Sim. Mas esse resultado final clássico, né? Meio difícil a gente tentar cravar algo, né? Cara, e assim, eu acho que essa discrepância de odds, ela tá muito grande, tá? Por mais que o momento do Criciúma seja melhor, eu ainda acredito que a equipe do Avaí, ela seja mais qualificada. Eu acho que essas odds, elas deveriam estar um pouco mais niveladas. E até por isso eu acabo enxergando mais valor do lado do Avaí. Eu até ia destacar aqui o mais de 1,5 gols, que pagam em 47, que eu considero uma oddzinha já interessante, tá? Só que, indo aqui na aba de gols, a gente tem o gol do Avaí pagando 1,58. E aí eu trago aquela leitura. Cara, se for para sair 2 gols nesse jogo, eu imagino que seja muito mais provável ser 1-1 do que 2-0 pro Criciúma, por exemplo. Então eu tô contando com um golzinho do Avaí nesse jogo, tá? Até porque é uma equipe que marcou gol em quase todos os jogos, só não marcou em um contra o Atlético Goianiense. E fora aqui, marcou em todos. Fora conseguiu marcar em todos. E aqui ainda tem uma odd mais alta do que o mais de 1,5 gols. Então, cara, confiar em um golzinho do Avaí, eu acho mais válido do que confiar que vai ter 2 gols na partida. E é até melhor do que você buscar algo em termos de resultado final, tá? Porque os joguinhos do Avaí são bem movimentados. Eu até vou destacar aqui também o handicap mais 0,5 do Avaí, que é o dupla hipótese. Mas eu ainda prefiro ficar só com um golzinho, tá? Eu não descarto eventualmente ser um 2-1 Criciúma, por exemplo, tá? Como tem sido os jogos movimentados aí do Avaí. E por isso, vamos ficar aqui no golzinho do Avaí. Acredito que
tenha um valor absurdo. Quem quiser ir até no ambas marcam também. Muitas oportunidades nesse jogo, tá? O ambas marcam tem um odd mais alto, também vale a pena. Só que aqui eu acredito que seja o melhor custo-benefício. Então por isso essa vai ser a nossa dica do tipster e também a nossa hot bet dessa sexta-feira. Acreditamos que seja a melhor aposta do dia, por isso vamos com stake dobrada nessa aí. Muito bem, então 100zão aí pro gol do Avaí no duelo catarinense contra o Criciúma. A nossa última dica dessa sexta-feira, programa um pouco mais curto, né? Porque temos poucos jogos, então é isso. Valeu demais para você que acompanhou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para você qual a melhor dica aí para esta sexta-feira. Mas no sábado tem muita Série B, tem Copa do Mundo de Clubes, tá? Duelo brasileiro. Duelo brasileiro, então a gente vai analisar tudo aqui no Bets do Dia, então se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nada. Lembrando que a aposta é entretenimento, tá? Não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. galera. Tamo junto. Tamo junto.